nome é José Antônio de Melo. Nasci aqui nessa casa, aqui em Arapiraca, no dia 20 de abril de 1948. Materno conheci, paterno não. Era Pedro Alexandre e Dona Josefa, esposa dele, minha avó. Eles viviam da agricultura, sim, muitos anos. Não, morava ali na rua 30 de outubro, depois mudaram para o Cavaco. O nome dele era Antônio José de Melo e Maria Emília de Melo. Naquela época aqui, o nome desse bairro aqui era Baixa Grande de Cima. Agora é Bom Sucesso. Não eram de fora, não, eram daqui, de Arapiraca mesmo. Não me lembro, não. Eu já estava muito velhinho, parece que era 93 anos. Era 93, né? Quando o pai morreu. 92. Agora, para lembrar o nome de todos eles é difícil, porque foi uns 25 filhos, mais ou menos. Foram duas mulheres. Entre as duas teve uma faixa, se não me engano, foi 25 filhos. Aí eu tenho lembrança de todos. Agora, brincar, eu só brincava com os meus irmãos da segunda mulher, da minha mãe. O Antônio, o Batista, o Pedro, a Luísa, o Messias, o Nelson, o Basto, o Assis, a Sabeta, a Socorro. Era com quem eu brincava. Era essa casa aqui de tijolo. Eu nasci aqui, nessa casa. E houve a mudança, porque antigamente ela era assim. Aí depois que eu tomei conta aqui, faleceram meus pais, aí eu renovei e fiz 4 águas. Fiz essa mudança. Moravam todos por aqui. Rapaz, só me lembro de nós mesmos. Antes de nós, aqui, acho que não tinha ninguém. E foi só a nossa família que foi crescendo e alguns vizinhos ali na frente. De agricultura. Mandioca, milho, feijão, fumo. Eu acho que na faixa de uns 7 anos de idade. Eu ia para a escola de manhã e de tarde eu já ia para a roça mais velha. A escola era ali na Cimenteira. Era uma escolinha particular na casa da dona mesmo. Nessa época não tinha grupo escolar aqui, não. Não existia isso não aqui. Era do Serotides. Eu estudei uns 4 ou 5 anos só. Parei, não estudei mais não. Para aprender a ler e escrever só. Matemática e português, é que eu gostava mais. Aí a gente tinha que buscar água fora daqui. A gente tinha que buscar lá no Mundo Novo, no Riachão. Ia buscar água lá. De carroça de burro. Né? A gente tinha um tambor, daqueles tunel de 200 litros. Estava 2 tonel em cima da carroça e ia buscar. Ou meu pai ou nós. Às vezes ele ia com a gente, às vezes não ia. Teve uma vez que ele foi, eu me lembro, quando a gente chegou ali no Capim, que não tinha asfalto, era estrada de terra. A carroça bateu, o pneu da carroça caiu no buraco, meu pai caiu da carroça. Ainda bem que não se machucou muito. Ficou bem tranquilo, graças a Deus. Mas não era toda vez que ele ia, não. Ele ia sempre, mas muitas vezes a gente ia sozinho, eu e outro irmão dele. A gente saía para caçar.
Aí fui muitas vezes ali para Borborema, depois da Folha Miúda, a gente ia caçar lá na terra do Padrinho Zé, que ele tinha lá no terreno. A gente ia caçar lá. Espingarda. Era rolinha, nambu, cudunês, taiú. Era o que a gente caçava. Teve uma vez que eu estava no mato caçando, quando eu estou aqui com a espingarda para tirar numa rolinha, quando eu levanto a cabeça aqui, tinha uma cobra já chegando na minha testa, pendurada. Não sei como não me mordeu. Quando eu olhei aqui para a rolinha, tanto assim, a cobra estava chegando na minha testa. E outras vezes, a gente ia andando, não pensava que não, você olhava, via uma cobra no chão, ela levantava a cabeça, mais ou menos assim, uns 60, 70 centímetros de altura, já ficava preparada aqui para morder o cara. Aí ou você pegava um cabo de varar para matá-lo, ou então saía correndo e ia embora. A gente comprava nas lojas chumbo, pólvora, e o cartuchinho, esqueci o nome. A gente pegava o resto de uma corda, fazia e carregava, botava o chumbo e botava, esqueci o nome. Eu me lembro no mercado velho que tinha ali na rua Domingos Corrêa. Até que estilinga, até aquele outro badoque. Parece que era badoque mesmo. Você pegava um pedaço de pau assim, e aqui você botava a pedra e jogava. Não, morei um tempo ali na Baixa Grande e depois aqui. Só morei fora daqui na Baixa Grande. Não conheço quase nada. Eu já vi algumas histórias, até li algumas coisas, mas não me lembro não. Dos fundadores de Arapiraca. Nessa época não tinha festa nenhuma aqui não. Só as festas da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Bom Conselho. Todo ano eu ia. Guerreiro? Sim, tinha. Tinha. Tinha 2 cinemas, tem um na Praça Mário e outro na Praça da Prefeitura. Aí teve Volks, teve caminhoneta, teve um Gol, hein? Teve um Fusquinha, e agora está com 10 anos que eu tenho um Siena. Não, sozinho, meu irmão que me ensinou. Não trabalhava não, era só para passear. Algumas vezes. Eram alguns shows que tinha alguns cantores que eu gostava, quando aparecia eu ia. Altemar Dutra, Valdir Soriano, Jackson do Pandeiro. Quando tinha um cantor assim que me interessava, eu ia. Hoje os que tem aí me pagando ainda não vou. Esse cantor bosta da fera. Essa rua aqui descendo é a rua Marcos Gonçalves de Melo, meu filho. Essa aqui que eu moro, dessa esquina para cá, é o nome do meu pai, a rua Antônio José de Melo. Agora, fora daqui, tem algumas ruas, no nome da minha avó, no nome do meu avô, mas agora o bairro eu não lembro não. Meu pai era conhecido, o nome dele era Antônio José de Melo. Mas toda vez, eu só conheci ele e nunca ninguém procurou ele por esse nome, era só Antônio Pastura. Aí meu nome é José Antônio de Melo, como meu pai era conhecido como Pastura, botaram meu nome José Pastura e pronto. Se chegar alguém nessa rua aqui, ou qualquer lugar, onde é que mora o José Antônio de Melo aqui, ninguém conhece. Se perguntar onde mora o José Pastura, todo mundo desde a hora onde é. Gosto. Boa. Boa.
Mas eu mesmo gostaria de estar morando aqui. O primeiro vizinho daqui pelo menos 500 metros, o outro para cá mais 500 metros. Eu queria estar num lugar assim. Num lugar, você pode me dar a melhor casa que tiver no centro da cidade, dada, para eu morar, eu ainda não quero. Como é que o cabo aguenta tanto carro e tanta moto? Eu já estou de saco cheio aqui por causa disso. Já não estou gostando. Os carros e motos de noite tem uma zoada da porra, o cabo está dormindo, se acorda. Olha, e morar numa cidade, no centro da cidade, Deus me defenda, pode me dar e dado lá que eu ainda não vou. Eu ia estar morando num lugar de sossego, que eu pudesse deitar e descansar tranquilo. Era. Aqui só vivia, todo mundo aqui era 90% era só roça de fumo. E fora disso era mandioca, milho e feijão, mas muito pouco. A maioria era só fumo. Não, fazia todo o processo. Tinha casa de farinha, fazia tudo. Consumo. O fumo era para vender. Passava vários compradores, as vizinhas de Pernambuco, as vizinhas de Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, aparecia por aqui e a gente vendia. Nessa época não tinha muito, assim, plantador de fumo, muito não, mas era médio. Que plantava, era 10, 20 tarefas, mais do que isso era difícil. Eram umas 20 tarefas, só de fumo. Era do mês de maio que começava a plantar o fumo. Mês de maio, começo de junho. Aí tem que aprender a semear, depois mudar e depois cavar os canteiros e plantar. Quando eu colhei era no mês de agosto, fim de julho, e agosto começava a colheita. No meu tempo, ele foi plantado. Para quem quer plantar o ano que vem, deixa uma parte para colher a semente, mas é pouca parte. Se colhe muito semente. Nós que fazia, comprava os pés de varal e as varas, o cipó e fazia os varal. Comprava. O dono de vinho, devia ser do sertão. A gente comprava nos depósitos que tinha ali. Não, vendia tudo aqui. Saía para vender fora de jeito nenhum. Era em casa. Aí a gente levava para os vizinhos e pagava para eles fazerem o trabalho e no final do dia recolhia. Era 20 tarefas de fumo, dava para fazer umas 50, 60 bolas de fumo. 100 quilos. No começo, né? Quando você enrola, hoje é 100 quilos. Quando ela está pronta para vender, que está na época de fumar, aí de 100 quilos cai para 70, 85. Tem que abrir, cheirar, olhar a qualidade, que tem uns que resseca demais, aí não presta. Curado, bem virado, muito sol, e aí fica primeiro, cheiroso. Não, às vezes muito está no varal para secar, deve demorar uns 20 dias para secar. Se chover muito, aí mofa quase tudo. Pouco, mas já chegou a acontecer. Pode passar vários anos, 2, 3 anos, aí não tem tempo para ele apodrecer. Depois dele estar curado, madurinho, sequinho, depois você enrola ele e cura ele, quando terminar de curar, passa 4, 5 anos, 10, depende. Né? Tem prazo para ele esperar um preço bom para poder vender. Aqui 99% parou. Não valia a pena não, começou a criar problema, que naquela época a gente bebia água dos açudes que a gente tinha aqui embaixo. Aí todo mundo plantando fumo e adubando, o resultado. O adubo contaminou a terra,
e acabou contaminando a água. Toda a água ficou salobra e ninguém consumia mais. Aí o povo foi parando, acabou 100% aqui. Milhares de vezes. Toda segunda-feira eu ia. E eu era fiscal na época, na prefeitura. Para tirar as bancas que não estavam autorizadas. Tinha. Ali na Água Fazenda, como o pessoal instalava um bocado de banca ali, aí tinha que tirar tudo. Meu trabalho era esse, fiscalizar. Homem, tá? Tinha que ter segurança, tinha que ter polícia. Naquela época, eram muitas ruas. Na Praça Manuel André, né? Naquela outra, até a Rua 15, a Rua do Peixe, eu não me lembro o nome. Por trás da igreja também. Conheci a primeira vez que eu conheci ela foi numa casa de farinha que tinha ali na colônia. Mas ela morava aqui perto, daqui uns 300, 400 metros. Era pertinho. Josefa Gonçalves. Aí depois que casou comigo, aí passou a ser Josefa Gonçalves de Melo. Finado João Gonçalves, na época era João Gonçalves e a Carlinda. Dona Carlinda. Era, tem que ir lá e é só chegar e pedir ela em casamento. Aceitaram. Entrei, aí quando eu entrei, ele estava na cozinha. Aí ele chegou na sala, eu disse, preciso falar com o senhor. O que é que há? Eu quero vir pedir a sua filha em casamento. E ele aceitou na hora. Normal. Não, hoje não, porque hoje o pessoal sai demais, viaja demais, vai para a praia, vai para o canto. Naquela época, não. Na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, Padre Antônio Lima, então. Aqui, numa casinha que tinha ali do outro lado, e depois a gente veio para cá. Teve uns que nasceram em casa, 2 no hospital, 7 filhos. A Verônica nasceu em casa com a parteira, a Valéria também, e a Vera Lúcia também. E teve o Zé Roberto que nasceu também em casa, mas morreu criancinha. O Wagner nasceu no hospital e morreu. O Marcos, né? Morreu no acidente. E o Júnior. Não, só morreu um, mas foi o Marcos, morreu no acidente. Ele era casado, pai de 2 filhas. Aí, antes de chegar no Canaã, eu estava chegando na Lagoa do Rancho, ia para uma festa. Aí me ligaram, dizendo que tinha acontecido um problema, e me disseram que era que tinha sido ali perto do Pichilau. E eu voltei. Cheguei no Pichilau ali, rodei, não vi nada. Aí ligaram de novo e não, é aqui perto do Canaã. Eu corri para lá. Cheguei lá, ele ainda estava caído no chão. Ele estava indo de moto e um camarada a pé no acostamento. Segundo uma testemunha que viu, disse que o camarada que ia no acostamento tinha uma poça d'água na frente. Aí ele, para não pisar na água, voltou para a pista e a moto bateu nele, meu filho caiu e morreu. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo, respirando. Eu peguei ele aqui para botar na ambulância, aí morreu na minha mão. Em 1967. Era, eu precisava de um emprego, porque na roça, eu vou tentar. Aí fui para São Paulo. Passei uns 14 anos lá. A primeira vez eu fui de caminhão. Dessa vez eu fui sozinho. Agora com muita gente no caminhão. Mas eu, daqui de casa, fui sozinho.
fui para a casa de um tio meu que morava lá. De onde você gasta hoje, umas 40 horas de viagem. Naquela época de caminhão, eram uns 4 dias. 4 a 5 dias. Ué, em cima do caminhão, então parava em algum hotel e dormia. Medo a gente tinha, né? Mas naquele tempo era menos medo. Hoje é que não dá mais. Hoje é que faz medo. Naquele tempo, dificilmente, a gente só tinha medo de acidente à noite, o avião, ou o caminhão, nas estradas, muitas vezes em estradas sem asfalto, sem nada. Era o medo que fazia, era acidente. Fui para a casa do meu tio. Foi fácil, eu tinha um endereço, é só se informar na rodoviária, nas ferroviárias e batia lá. Trabalhava de segurança nacional. Eu trabalhei numa metalúrgica. Fazia muitas ferramentas. Eu era ajudante, não tinha profissão. Pegava o material fabricado aqui, levava para um lugar, levava para outro. De 7 às 5 da tarde. Comecei a alugar uma casinha, comprar alguns móveis, para depois a família ir para lá. Teve alguns anos que dificultava a agricultura. Agora, qual foi o ano que foi mais seco, eu não lembro não. Foi em 70. Voltei para ver se a coisa aqui dava certo. Quando eu cheguei aqui, não deu nada certo e voltei de imediato. Fiquei pouco tempo aqui. Aí voltei para lá. Não, aí arrumei outro emprego na Companhia Brasileira de Sintéticos. 7 anos. Não, quando eu comecei, eu era um ajudante. Depois eu fui me identificando e aprendendo com os amigos e passei a ser o chefe da turma. Depois que eu aposentei, estava com um problema sério de saúde, muito, da coluna, fui para vários médicos, lá em Campinas, em São Paulo. Em São Paulo, os melhores médicos que fui. E depois de tantos exames, de tanto médico que eu fui, me aposentaram. Aí eu vim embora. Em São Paulo, quase 15 anos. Ali foi no Largo de Osasco. Ali deve ter sido por volta de 82, 83. 82, né? Ele era candidato, aí eu estava ajudando a ele. Eu trabalhei com ele uns 14 anos na luta contra a ditadura militar, na luta sindical. A gente trabalhou junto 14 anos. A gente se conheceu numa caminhada que a gente fez, perigosa, contra a ditadura militar. A caminhada que a gente fez lá em São Bernardo do Campo. Meu amigo que tinha de polícia, de exército, de helicóptero voando, vem da hora da gente ser queimado. Aí o que é que a gente fez? Pega o pessoal que estava com criança, pegava as crianças pegavam a flor, chegavam no fuzil, no cano do fuzil da metralhadora, botava a flor, aí o pessoal. A ditadura ela perseguia a quem lutava contra ela. A ditadura militar ela foi instalada aqui por esses países vizinhos aqui, Cuba, Nicarágua, Uruguai, que naquela época era tudo ditadura militar nesses países tudinho. E isso era uma orientação americana.
para manter o país desorganizado. E todos aqueles que lutavam para organizar, que era contra a ditadura, muitos colegas meus saíram e nunca voltaram para casa. Foram fuzilados. A luta sindical não podia fazer, movimento nenhum contra a ditadura militar, você não podia participar. Se fizesse qualquer caminhada, para morrer era ligeiro. Então a ditadura militar proibia que você não fizesse absolutamente nada, fosse cuidar de trabalhar e não se organizar em nada. Porque aí, naquela época, eu movimentei um movimento lá em Osasco, nas comunidades eclesiais de base, na luta sindical com o Lula, na fundação do PT. Aqui tentaram, aí eu vim para aqui, daqui eu tive que voltar para São Paulo às pressas para não ser queimado aqui. Eu fui avisado que os camaradas estavam aqui, eu tive que sair daqui no mesmo dia. Era o risco. Meu filho, eu escapei da morte, foi Deus que me livrou várias vezes. Uma vez eu saí de casa, de carro, eu morava no Munhoz, num bairro lá de Osasco, cercado por 3 favelas. Eu saí, quando eu saí, quando eu olho um carro, eu saí de carro, com um carro atrás de mim. Eu acelerei rapidinho, os cabos estão indo do mesmo jeito. Aí peguei a Castelo Branco com os cabos atrás de mim. Era com os cabos para me queimar. Quando eu cheguei em Osasco, ali no final da Antônio Angu, para chegar na Praça da Igreja, né? Tinha uma feira. Eu larguei o carro no meio da feira e saí correndo a pé, para escapar. Senão os cabas tinham me queimado. Foi a minha sorte. Para lembrar, era muita gente, mas tem o João Joaquim, tinha o Joaquim Miranda, tinha Zé Pedro, Iona, Dona Marinete. Quem era mais? Eu encontrava, às vezes, alguns parentes, amigos. Esse aí foi um primo meu que veio de lá, que o primeiro presidente do PT lá em Osasco fui eu, que fundei o PT lá. Aí quando ele veio passear aqui, ele mandou fazer essa coisinha e trouxe para mim. Eu estava lá, do Lago de Osasco, aí ele tinha um palanque já montado, e eu estava lá num barzinho na esquina, tomando uma raizinha de pau. Quando eu estou virando a raizinha de pau aqui, batendo no ombro, espia, o Lula, quero uma também. Aí tomou uma, aí foi nessa hora que eu subi no palanque, mais ele. Aí tiraram essa foto lá. Agora, teve uma das coisas que não esqueço nunca. Eu estava no Largo de Osasco, na rua Antônio Angu, e fui avisado que eu tomasse cuidado. Aí tive que entrar dentro de um barzinho que tinha assim, entrei dentro do banheiro e fiquei lá. Pelo jeito, os caras estavam ainda Antônio Angu para me pegar. Aí eu demorei uns 15 minutos dentro do banheiro. Depois saí, que eu estava indo no advogado. Aí tem aquela rua, Primitiva Bianco, né? O advogado era lá. Quando eu subi e cheguei na sala, o cara estava sentado na cadeira. Na frente da cadeira tinha o birô dele e ele com os 2 pés assim em cima da mesa. Quando eu entrei, eita! Agora sim, esse merece pancada. Aquele que saiu daqui era pequenininho, agora esse, olha o tamanho dele. Eita, meu Deus do céu.
meu amigo, a minha sorte é que eu estava com um advogado. O advogado disse, você não diga um A. Calado estava, calado fiquei, descemos e fui embora. Não disse um A. Se eu tivesse dito, o cara tinha me matado. Nunca me esqueci disso. Eu estava indo para casa e esqueci o nome da rua. Eu saí lá de frente à CBF e estava subindo aquela rua, que eu não sei o nome. Estava chegando no Jardim das Flores. Quando eu estou subindo o Jardim das Flores, na calçada, cigarrinho no bico, passou um carro. Quando eu olho, eu vi uns 4 canos de fuzil assim, cada um com um. Acho que não me conheceram, passaram. Fui nessa hora que eles foram lá em casa para me pegar. Eu só não me lembro o nome, mas foram vários. Teve um deles que veio do Amazonas para me conhecer e conhecer o nosso movimento. Aí esse camarada, eu tive com ele uns 2 dias e foi embora para Amazonas. Para a casa dele, que ele morava lá. Quando estava faltando uns 500 metros para chegar em casa, os cabas. Ele era sindicalista rural. Foi para lá para trocar experiência com a gente. Um encontro que a gente teve dos sindicalistas. Coitado, antes de chegar em casa, os cabas queimaram ele. Era a luta contra a ditadura militar e a luta sindical para organizar a classe trabalhadora. E, em seguida, a luta para a fundação do Partido dos Trabalhadores. Tudo isso envolvia quem tivesse compromisso com esses 3 pontos. A nossa melhoria foi na mudança no final da ditadura, com a eleição, né, que a gente fazia um movimento muito grande. Eu estava na Praça da Sé, ia ter umas 40, 50 mil pessoas. Estava em cima do palanque, estava Lula, estava eu, estava o Tancredo Neves, estava o Palocci. Era tanta gente que eu nem imagino. Era a luta contra o fim da ditadura e, graças a Deus, nessa época, esse mesmo ano, a ditadura acabou. Aí teve a eleição. Não, o presidente foi Tancredo Neves. Me envolvi, mas não muito, não, um pouco. Fui candidato a vereador, mas não ganhei nenhuma, nem lá e nem aqui. Acidente de carro, a batida. Eu ia saindo e o camarada saiu de repente e bati na véspera da eleição. Osasco. Era urna. No papel, na cédula. Criaram a UNAMAR. Quando eu entrei, aí mudei para Facomar. O que era a UNAMAR? União das Associações de Moradores de Arapiraca. UNAMAR. Aí eu mudei para Facomar, Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca. Aí eu fui passar uns 10 anos lá na Facomar. Aquele prédio, conhece o prédio da Facomar? Depois do shopping. Se passou o shopping, naquela esquina. Ali, aquela Facomar foi eu que fundei. Aquele prédio foi eu que fiz. Eu criei 110 associações de moradores na zona rural e urbana. 110. Depois que eu saí de lá, não tem mais nem 10. Acabou-se. Lá era cheio de gente, a semana toda, o mês todo. Hoje tem uma pessoa ou 2 lá e não entra ninguém.
Eu, rapaz, cadê o povo? Não, ninguém anda aqui. Acabou essas associações. Todo mês a gente sentava, eu sentava com uns 110 presidentes das associações, a discutir os problemas do seu bairro, do bairro dele, do bairro dele. E depois de fazer um relatório, marcava uma reunião com o prefeito e levava todos os presidentes. Depois que eu saí de lá, o presidente disse, senhor pastor, depois que o senhor saiu, ninguém mais sentou com o prefeito, ninguém faz nada. Aí eu não quero mais voltar para lá de jeito nenhum, na minha idade não dá mais para correr disso, não. Eu saía de casa todo dia, 6 horas da manhã, e só chegava 8, 9, 10 da noite. Era fundação na associação num canto, era posse de outra diretoria num canto, era a minha correria. Não parava de jeito nenhum, era rodadinho. Depois que eu saí de lá, quem quer essa função? Assumiram e parou tudo. Eu tomava conta de distribuir a cesta básica a umas 70 famílias, 70 mil famílias. Aquilo ali foi um trabalho que o pessoal de Maceió, o comandante ali do 3º Batalhão, me procurou para a gente fazer um trabalho junto, visitar as comunidades, ouvir os problemas de cada presidente, a questão de violência de cada bairro, na zona rural, na zona urbana. Aí a gente fez um trabalho muito grande. Quando o cabo saiu, me mandou essas coisas de agradecimento. Um ano ou 2 atrás, eu tive um problema que pedi a audição e pedi a voz. Nem escutava e nem falava. Fui para tanto médico, fui Recife, fui para São Paulo, fui para Campinas, fiz tanto exame e ninguém nunca descobriu nada. E com o tempo fui melhorando e agora estou bem. Mesmo assim, eu não posso, mesmo bem como estou, eu não posso estar num lugar que tenha muito barulho, não. Se ligar um carro de som e eu ficar por perto, com 1 hora eu já começo a perder a audição e a voz. Não posso estar em lugar que tem muito barulho de jeito nenhum. Ligou o som, eu tenho que sair na hora. Não posso ficar de jeito nenhum. Não, agora rapaz, praticamente nada. Eu tomo durante a semana, por exemplo, hoje eu não tomei nada, nem vou tomar. Ontem não tomei nada. Amanhã eu vou ali na Baixa Grande visitar uns amigos, tomo 2 dosinhas de misturada e pronto. Cerveja, se você me pagar, eu não experimento. Só tomo uma dosinha de misturada. 1, 2 dosinhas e pronto. Eu gosto de visitar muita gente. Gosto de conversar com os amigos. Eu não consigo passar um dia inteiro em casa, o dia todo, nunca. Ou saio para uma caminhada, é 1 hora de caminhada, ou vou fazer algum movimentozinho ali na roça, mas passar o dia todo dentro de casa, de bem cedo até de noite aqui, só se eu estiver morrendo. Mas se eu tiver alguma força, eu saio na hora. Vou caminhar ou vou trabalhar, mas parado eu não sei passar o dia todo, não. Meu sonho era conhecer Aparecida do Norte e um lugar que tem no Ceará,
com o nome de São Francisco de Assis. Meu sonho era conhecer esses 2 lugares, e o terceiro lugar, o meu sonho era conhecer Amazonas. Se pagarem para eu ir conhecer Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, eu não queria nem de graça. Agora, se disser assim, você quer conhecer Manaus, aí eu ia até de ônibus eu ia ou de caminhão. Meu sonho era conhecer Amazonas. Não tem a coisa mais bonita no mundo não do que a Amazonas. Apesar de estarem destruindo tudo devagar. Se eu fosse o presidente da República, eu baixava um decreto agora. Polícia Rodoviária Federal, Militar, Polícia Civil, qualquer carro com madeira em cima, prende. Eu parava de cortar qualquer árvore na Amazônia. A partir de hoje, nenhum carro passa mais com madeira. Aí o pessoal parava de cortar a Amazônia. O Brasil e muitos países hoje também, por conta de quê? Da Amazonas, que recebe a poluição e as árvores liberam oxigênio. Se acabou com as árvores, acabou com o oxigênio, vai acabar com o ser humano. Vai morrer todo mundo. Se acabar com a Amazônia, o mundo se acaba. Acaba o oxigênio. O Ricardo Nezinho que veio aqui com uma pessoa, com a Cristina, parece Cristina. Rita. Vieram aqui, conversaram comigo a respeito disso, vocês iam aqui. Tudo bem, tudo tranquilo. Eu sou católico, da Igreja Católica. Trabalhei muito nas comunidades eclesiais de base, lá em São Paulo. Fundei muitas. Que todos acreditassem em Deus, porque quem acredita em Deus vai lutar pela justiça, pela igualdade, pela solidariedade, pela fraternidade, contra a violência, contra a droga. Então, quem crê em Deus exerce essa função. Que todos participassem do movimento da nossa religião, da nossa igreja. Se todos participassem, a coisa ia mudando para melhor. Eu acredito muito em Deus e leio a Bíblia, está ali. Quase todo dia eu leio um trecho da Bíblia. Porque sem Deus nós não somos nada. Então eu queria que toda a minha família pensasse assim. Mas tem deles se passa um ano e não vai à igreja. Agradecer a Deus por vocês terem vindo e estar fazendo esse trabalho. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para o futuro e que mude a ideia de algumas pessoas para melhor.